Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo e hoje nós teremos uma aula de Direito Internacional, organismos internacionais e a ONU. Os organismos internacionais são entes criados pelos Estados, mas que depois da sua criação, eles ganham vida própria, corpo próprio e vivem independentemente dos seus criadores. Então, os Estados de diferentes continentes se unem, elaboram um tratado e a partir desse tratado é que nasce, que surge um organismo internacional. Fazendo uma analogia ao ordenamento jurídico interno, se assemelha a uma pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo. Só que aqui ela não é criada por pessoas físicas, mas sim pelos estados. E também os seus objetivos são diferentes de uma empresa que tem objetivo de lucro. Um organismo internacional, ele vai ser criado com diferentes propósitos. Ele pode ter propósitos políticos, econômicos, militares, culturais. Então, quando é criado esse organismo, se define ali certos requisitos para ingresso dentro desse organismo internacional e também o seu propósito. Vai ser criado um estatuto que vai reger esse organismo internacional, mas lembrem-se, depois que ele é criado, ele vive independentemente dos seus criadores, ou seja, dos estados. A decisão é tomada dentro daquele organismo, mas um só estado não pode ir contra aquele organismo internacional. É tomada uma decisão, em geral, por maioria dos votos ou por 2/3, dependendo do que foi definido no estatuto. E a partir daí, então, ele começa a exercitar, a executar os seus propósitos. Então poderíamos citar, por exemplo, a ONU, a OMC, a OIT, a OTAN. Então, são diferentes organismos internacionais, mas com propósitos diferentes. A OTAN, por exemplo, tem fins militares. A Organização Mundial do Comércio tem fins econômicos. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tem propósitos específicos para regulamentar e para estimular as questões trabalhistas. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, fins específicos para a área da saúde. Então, dependendo do propósito, ela vai ser criada desta forma, tá certo? Mas existe um desses organismos internacionais que merece destaque, que é a ONU. A ONU foi criada em 26 de junho de 1945, mas só começou o seu exercício, entrou em vigor efetivamente em 24/10/1945. Então, efetivamente, ela começa a pôr em prática aquilo que ela foi planejada. Através da Carta de São Francisco, então foi feita uma reunião dos estados e criaram, através desse documento, desse tratado, que é a Carta de São Francisco, o surgimento da ONU. A ONU tem como principal objetivo a manutenção da paz e a colaboração, a coordenação dos trabalhos dos diferentes estados. Um dos requisitos, então, mais importante é essa questão da paz. Como regra, um estado só pode usar a guerra ou para se defender ou quando for uma ação definida por um dos seus órgãos, que nós vamos estudar na sequência, que é o Conselho de Segurança da ONU. Só nessas situações é que ela está legitimada pela ONU para agir. Mas antes mesmo de explicar esses órgãos da ONU, que são 6 órgãos da ONU, Secretariado ou Secretaria-Geral, Assembleia Geral da ONU, Conselho de Segurança da ONU, Corte Internacional de Justiça, Conselho de Tutela e Conselho Econômico Social. Mas antes de estudar cada um desses organismos internacionais, ou esses órgãos desse organismo internacional, vale lembrar que muitas das decisões da ONU, nós vamos ver quando estudarmos o Conselho de Segurança, eles funcionam muito mais por uma questão de credibilidade internacional do que uma sanção efetiva, prática da coisa. O direito internacional tem essa característica. Nós não temos um poder executivo, legislativo e judiciário centrais e que todos os estados têm que obedecer.
Não é o caso, por exemplo, de criar um organismo internacional para obrigar todos os estados. Mesmo a ONU só está submetida. A ONU, quem é signatário da ONU, ou seja, assinou o tratado da ONU, adentrou a ONU. Então não é possível uma execução, vamos fazer uma penhora de valores de um estado. Isso não existe. Como então os estados cumprem as decisões da ONU, se não é por meio então de um poder executivo central, legislativo ou judiciário? É por questão de credibilidade. Se você não obedece a essas decisões, existem alguns aspectos práticos, mas a principal medida adotada por esses organismos internacionais é a credibilidade. Você se torna um pária internacional, deixam de fazer relações com você. Vão deixar de fazer relações políticas, econômicas, militares, culturais e assim vai, tá certo? Bom, estudemos então esses 6 órgãos da ONU. O primeiro deles é a Secretaria-Geral ou Secretariado. A Secretaria-Geral é o órgão que representa a ONU perante os demais sujeitos da sociedade internacional, lembrando os sujeitos da sociedade internacional, os estados, os organismos internacionais como a própria ONU, coletividades internacionais como a Cruz Vermelha Internacional, outros organismos não governamentais, os beligerantes, insurgentes. Então, ele representa a ONU perante esses demais sujeitos e também cuida da vida interna da ONU, as questões administrativas, burocráticas, o dia a dia da ONU, né? Tem um secretário-geral que vai representá-la, tá bom? O segundo órgão desse organismo internacional, que é a ONU, é a Assembleia Geral. É o órgão mais importante da ONU em sentido de representação, porque todos os estados membros da ONU estão representados lá por meio dos seus delegados. Então, anualmente, há uma Assembleia Geral ordinária da ONU em que eles vão fazer as suas deliberações e é possível também marcar uma Assembleia Geral extraordinária em casos de conflitos políticos, militares, é possível que se tome uma decisão por esta Assembleia Geral. E uma peculiaridade, não sei se vocês chegaram a estudar isso ou se lembram disso, mas é que todos os anos a Assembleia Geral da ONU é aberta pelo mesmo país, desde do seu vigor, do seu início de sua vigência de 1945, é o Brasil que abre todas as Assembleias Gerais. Isso porque o organismo internacional anterior à ONU, que era a Sociedade das Nações ou Liga das Nações, teve como indicação o primeiro representante um brasileiro. O Brasil falou, não vou deixar um representante permanente aí. Em agradecimento a isso, o Brasil é que abre as Assembleias da ONU. Muito bem, mas essa Assembleia da ONU tem algumas funções. Acompanhem comigo no slide. A primeira função da Assembleia Geral é discutir e fazer recomendações sobre quaisquer assuntos. Então vamos lá. Imaginem, por exemplo, que há um conflito entre dois países, um conflito político que pode levar a um conflito militar. A Assembleia da ONU pode deliberar sobre esse assunto, indicando qual o caminho que eles devem seguir, falando, olha, não faça uma intervenção militar, não é o caso de intervenção, primeiro busque o Conselho de Segurança da ONU, ou se um estado invade a área de outro estado, seja um mar territorial, o próprio território físico, solo. Então, ela vai fazer essas recomendações. Voltamos para o slide. Segunda finalidade: eleger os membros do Conselho de Segurança e do Conselho Econômico Social. Então, nós temos aqui uma possibilidade desses membros, desses delegados representando os diferentes estados, de elegerem membros do Conselho Econômico Social e Conselho de Segurança. Do Conselho de Segurança, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas já adianto, lá no Conselho de Segurança nós temos 15 membros, sendo 5 permanentes, então esses não são eleitos
pela Assembleia Geral, mas os outros 10 são eleitos pela Assembleia Geral. Voltemos para o slide. Autorizar os organismos especializados a solicitar pareceres à Corte Internacional de Justiça. Muito bem. Então, existe um órgão da ONU, que é a Corte Internacional de Justiça, e esta corte não só julga eventuais conflitos entre os estados, mas ela pode dar parecer. Só que para ela dar parecer, quando se tratar de alguns organismos ou órgãos especializados da ONU, que não são esses principais, como por exemplo a Unicef é um desses organismos especializados, se ela quiser solicitar um parecer, primeiro vai ter que passar na Assembleia Geral, pedir autorização da Assembleia para depois ir então solicitar. Mas lembre-se, isso só vale para esses organismos especializados que são braços da ONU. Os estados podem solicitar os pareceres da Corte Internacional de Justiça de forma direta. Bom? E a próxima finalidade? Coordenar as atividades dos organismos especializados. Pois bem, esses organismos que eu falei são diferentes áreas, né, de educação, de cultura. Vai trabalhar coordenando a atividade deles, administrando, gerenciando o trabalho deles para que torne mais exequível e mais efetiva as decisões desses organismos especializados, tá bom? Muito bem, em relação à deliberação da Assembleia Geral, olha só, vamos para o slide. Via de regra, delibera por maioria simples, ou seja, a maioria mais um. Mas as questões importantes são tomadas por 2/3 dos presentes e votantes. Como, por exemplo, a admissão de um novo membro. Vai aceitar um novo membro da ONU? Vai deliberar 2/3 dos presentes e votantes. Certo? Próximo órgão da ONU é o Conselho de Segurança da ONU. Esse também tem uma função importantíssima. Se nós pudéssemos destacar os 2 principais órgãos, seria a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Na verdade, o Conselho de Segurança ele tem uma importância tão grande, que ele foi já descrito já na Carta de São Francisco, indicando que o Conselho de Segurança é o órgão assim que vai eventualmente aplicar sanções, certo? Ele é composto por 15 membros, sendo 5 permanentes e 10 não permanentes. Esses 5 permanentes, ou seja, existem desde 1945 e não tem previsão, a princípio vão ficar lá ad eterno. Por quê? Porque são os 5 estados que lideraram a vitória na Segunda Guerra Mundial sobre o governo nazista. Então, Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia. Esses são os estados que lideraram a vitória sobre a Segunda Guerra Mundial sobre os nazistas e criaram a ONU. Foi a liderança desses estados que deu origem à ONU. E os demais foram então convidados a participar desse organismo internacional. Mas aí eles ganharam um papel de destaque como membros permanentes. Os outros 10 membros não permanentes são eleitos pela Assembleia Geral, como nós acabamos de falar, para mandatos de 2 anos. A cada 2 anos vai fazendo um rodízio. Na verdade, todo ano tem. É que uma parte é trocada num ano, a outra parte é trocada no ano seguinte. Mas o mandato é de 2 anos, mas eleições todos os anos, tá bom? Agora, o que vocês mais devem se preocupar com o exame da ordem é como funciona a votação do Conselho de Segurança, porque pode confundir. Se tiver, por exemplo, uma pergunta nesse sentido, qual o quórum de votação para o Conselho de Segurança da ONU, e tiver uma alternativa lá, uma assertiva falando que são necessários 9 votos, tá errado. Então, quantos votos são necessários? É 5 mais 4. Professor, mas 5 mais 4 dá 9. Não necessariamente é simples assim. Aqui a questão é, lembra que eu falei dos membros permanentes? Precisa de 5 votos positivos dos membros permanentes, mais 4 dos não permanentes. Dos 10 lá, 4 vão ter que votar. Então, se a assertiva, se a alternativa falar que é 9, tá errado, porque se forem só 9, por exemplo, de membros não permanentes, a medida não é adotada. Ela precisa necessariamente dos 5 votos positivos dos membros permanentes.
se um desses membros permanentes vetar a medida, ela não é adotada. Então imaginem a seguinte situação: 4 membros permanentes votam a favor da medida e os outros 10 não permanentes também votam. Nós temos 14 votos. A medida vai ser aprovada? Não, porque um dos permanentes vetou a medida. Então, nesse caso, ela não é adotada, certo? E que medidas são essas? Nós podemos ter certas medidas. A primeira medida é uma medida provisória, é uma mera recomendação. Então, em caso de ameaça de ruptura da paz, o Conselho de Segurança vai fazer uma recomendação, uma advertência, vai indicar o caminho a seguir. Se essa medida provisória não for adotada, então o Conselho de Segurança pode adotar uma segunda medida, que são sanções econômicas. Então pode aplicar proibições de comercialização de certos produtos, de certos serviços, inclusive de importação de material bélico, ou de petróleo, ou de outras commodities internacionais. E se essas duas não forem suficientes, aí sim o Conselho de Segurança pode adotar medidas militares. Então ele pode aprovar uma intervenção militar em um Estado e aí todos os membros da ONU vão atuar. Mas lembre que eu falei, eventuais descumprimentos pelos países membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, dificilmente uma medida seria adotada contra aquele Estado, porque ele é um dos membros permanentes. Se ele vetar, a medida não é adotada. Mas, então, funciona mais naquela questão que eu falei para vocês, de credibilidade internacional. Tá bom? O próximo órgão da ONU é a Corte Internacional de Justiça, que tem sede em Haia. Ela é formada por 15 juízes. Aqui não são estados, eles não estão representando os seus estados. Eles são eleitos lá pela Assembleia Geral, mas são escolhidas pessoas para não representar um estado. É claro, pertencem, têm alguma nacionalidade, mas não representam essa nacionalidade lá. Então são escolhidos 15 juízes com mandatos de 9 anos. Bom? E além de julgar conflitos internacionais entre estados, ele também emite pareceres para a própria Assembleia Geral, para o Conselho de Segurança e para os organismos especializados, que nós já comentamos, que nesse caso precisam solicitar previamente uma autorização para a Assembleia Geral, certo? Muito bem. Só vale lembrar que a Corte Internacional de Justiça não é o único órgão julgador da ONU, porque o Conselho de Segurança, quando adota aquelas medidas provisórias, sanções econômicas ou militares, também está julgando, tá bom? Próximo órgão é o Conselho Econômico e Social. Esse órgão, ele vai funcionar através de recomendações, de estudos e recomendações tanto na área econômica quanto na área social. Uma vez por ano, os estados se reúnem, criam esse material e então eles fazem deliberações, analisam o crescimento econômico, o índice de desenvolvimento humano, para indicar caminhos a seguir para os estados. E o último órgão da ONU, desses principais, é o Conselho de Tutela, que foi criado em 1945 para auxiliar os estados que eram colônias a fazerem um processo de deixar de ser colônia. E este é o órgão que conseguiu, dentre todos os outros, a cumprir sua missão pela primeira vez. É o único órgão que, inclusive, já não tem mais atividade, porque hoje já não existem mais estados colônias. Todos foram descolonizados. O último estado a ser colônia, que sofreu esse processo de descolonização, foi o estado de Palau, no Oceano Pacífico. Era uma colônia dos Estados Unidos e ele deixou de ser, na década de 90, colônia. Tá bom? Muito bem. Nos vemos na próxima aula. Até mais!